Mas amém. Que Deus possa abençoar. Irmãos, pode sentar, irmãos. Pode ser sentados. Deus é bom. Abra a vossa Bíblia no livro de Números. Números capítulo 13, versículo 25. Amém. Aleluia. Eu queria, não sou muito de dar tema para mensagens assim durante a nossa administração, mas no dia de hoje eu queria dar o tema A Palavra. Fundo amarelo. Tá ruim esse? Não, outra qualidade melhor. Glória a Deus. Melhor. Eu queria dar o tema para essa mensagem. O tema é A Palavra. Acho que todos nós aqui, todos os dias, ou quase, ou talvez uma vez na sua história, você recebeu uma promessa. Quem não tem promessa aqui, levanta a mão. Quem tem promessa, levanta a mão. Aleluia. Quem está esperando se cumprir sua promessa? Amém. E o tema é a palavra. Quem te prometeu foi a palavra. E a palavra nada mais, nada menos do que é o próprio Deus. E nós queremos, e com a permissão do Espírito Santo, nós queremos hoje viver isso. Aleluia. Acho que a palavra possa te dar ânimo, coragem, encorajamento, como foi com Caleb e Josué, para você falar assim, é a palavra que me prometeu. É a palavra que disse que eu ia alcançar aquilo. Sabe? E nós vamos viajar um pouquinho. Eu peço humildemente para os irmãos, perca a vergonha nesta tarde, se tiver com medo, e viaja comigo nessa história. Permita que o Espírito Santo te leve a um lugar sobrenatural e você entenda aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, a promessa que Ele te prometeu. Talvez pessoas aqui esqueceram da promessa, mas decorrer dessa ministração eu oro a Deus e peço a Deus para que Deus traga na tua memória aquilo que Ele te prometeu no passado. Aleluia. Sabe? E às vezes o decorrer dos dias, as lutas, as situações nos faz esquecer do que Deus nos prometeu. Às vezes nós perguntamos, por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? Por que Deus me colocou no meio de um povo? Mas que através da mensagem você possa lembrar e falar assim, foi a palavra que me chamou. Foi o Deus que me chamou. Foi Deus que me escolheu. Sabe? E vamos ler aqui no versículo 25 de Números capítulo 13. Diz assim, olha, e eles voltaram de espiar a terra, a fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, vamos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, isso aqui é maravilhoso. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens
que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, e que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Continuando, capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação, e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Escute bem isso. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morreramos na terra do Egito, ou se morreramos neste deserto, e por que não? Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E aí vem o outro, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos lá dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Olha para o teu irmão agora, por favor, de verdade, irmãos. Viaja comigo nessa mensagem. Não fique com essa carinha de triste, estou cansado porque é domingo à tarde. Não, viaja comigo. Olha para o teu irmão e fala assim: ei, o Senhor é conosco, não os demais. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Vamos viajar um pouquinho. Um certo tempo, quando Moisés é chamado pelo Senhor para tirar o povo do Egito, e no meio do caminho, vai dizer mais ou menos na metade do caminho, no deserto de Parã, Moisés para, e Deus fala para Moisés: Moisés, separa 12 homens, um de cada tribo, e manda eles espiar a terra, e manda eles trazer o fruto da terra, para mostrar para o povo que a promessa que eu fiz é verdadeira e existe. Aleluia. Só que acontece uma coisa, aí vai os 12 homens espiar a terra 40 dias. Só que tem uma situação aqui, irmãos. Os 12 homens viram a mesma coisa, certo? Vou perguntar de novo. Os 12 homens viram as mesmas coisas, certo? Sim. Certo. Eles viam a terra que mana leite e mel, como Deus prometeu no Egito. Eles viam uma terra que tinha um grande fruto, que eles nunca tinham visto aquilo, certo? Só que os 12 homens viram gigantes, viram homens maus, viram pessoas sendo arrastadas pela cidade, olharam para o sul, viram homens maus, viram crianças sendo maltratadas, certo? Certo. Só que 2 viram muito mais do que isso. Sabe o que eles viram? O Senhor perante eles, você, essa cidade é má, mas não se preocupe, porque o maior é o que Aleluia! Esses são gigantes, não se preocupe, meu Deus é grandão, Pai grandão, Ele pode todas as coisas. E olha só o que acontece. Os 12 voltam depois de 40 dias e levam um fruto. E Moisés está esperando o relato, e a multidão, todo aquele ajuntamento está esperando o relato dos 12 homens. Só que Caleb e Josué, parece eu e você, quando estamos cheios da unção, presbítero Leandro, nós estamos cheios da unção, que ninguém nos para. Só que tem um de nós, às vezes, que nós estamos igual os 10. Infelizmente, uns estão cheios do Espírito Santo, que ninguém para. Só que tem outros que estão igual os 10. Só vê problema, só vê obstáculo,
Só vê que não vai dar certo. Se Deus falar para você hoje, olha, eu vou te dar uma casa, e amanhã alguém fala assim, desculpa, mas é impossível você conseguir esse financiamento. É mais fácil você acreditar no que a pessoa falou do que Deus te prometeu. Ou você é os 10 que só vê obstáculos gigantes na tua frente, ou você é Josué e Caleb e fala, não importa a dificuldade, quem me prometeu foi a palavra, e a palavra vai se cumprir. Porque a Bíblia diz uma coisa, ei, a palavra não volta para Deus vazia. Aleluia. Primeiro ela faz o que precisa ser feito, e depois ela volta com os frutos daquilo. Glória a Deus. Aleluia. Entenda bem isso. E aí, de repente, eles estão lá dando relato. Só que os 10 começam a falar e falam, olha, Moisés, verdadeiramente a terra é boa. Moisés, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Olha, verdadeiramente é muito bom. E ele fala assim, olha, mas o povo que habita nesta terra é um povo poderoso. Olha isso, irmãos. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas parece nós, às vezes. Nós temos as mesmas atitudes. Porque quando Deus nos promete algo, Tiago, a primeira coisa que nós fazemos é, como é que isso vai acontecer? Mas entenda uma coisa, a palavra diz uma coisa, 10.000 cairão ao meu lado, 11.000 à direita, mas eu não serei atingido, porque Deus está comigo. Se eu descer nas profundezas das águas, eu não me afogarei. Se eu entrar no fogo, não me queimarei, porque Deus está comigo. Glória a Deus. Só que o povo não entendeu, não lembrou do Deus que fez maná do céu cair, uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. O povo esqueceu disso. O povo olha para a terra que mana leite e mel. O que Deus falou, Deus mostrou para eles fisicamente, irmãos. Você já pensou? Imagine, Jefferson. Deus fala assim, olha filho, eu vou te dar um carro do ano. Imagine, só uma coisa aqui superficial. Eu vou te dar um carro do ano. Aí você fala, Deus, mas como é que eu vou? Aí você fala assim, olha, filho, vai até a loja, passa naquela loja. Tá vendo aquele carro vermelho? XXX, do ano tal, modelo tal? É esse que eu vou te dar. Agora volta. E conta para tua família o que eu te mostrei. Só que tem pessoas que a primeira coisa que ela vai ver é o valor e o obstáculo para conseguir aquilo. Ela começa a pensar, olha, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou conseguir? Eu tenho que fazer isso. E a minha esposa faz assim, não, irmãos. Eu não estou dizendo que você tem que sair e comprar um carro. É só um exemplo também. Calma lá. Entenda uma coisa. O povo começou a relatar. A primeira coisa que o povo disse foi algo verdadeiro. A terra mana leite e mel. Ok. Mas os 10 começaram a ver outra coisa, que Caleb e Josué nem se importaram. E eles começaram a falar assim, olha, o povo de lá é muito poderoso. As cidades fortes, muito grandes. Também ali vimos filhos de Anak, Amalequitas, habitam na terra, e etc, etc, etc. Só que aí vem um homem cheio do poder de Deus. Vai dizer que Caleb tinha seus 40 anos. Cheio do poder de Deus. Caleb, imagine, irmãos, vou tirar aqui. Imagine Caleb, sentado lá assim, cansado, né? 40 dias espiando, e só ouvindo o povo falar. Ele assim, esse povo não sabe o que está falando. Sabe, aí de repente, Caleb fala assim, ei, cala a boca. Fiquem quietos. E depois ele chama para si a responsabilidade, a atenção e fala, ei, subamos animosamente, cantamos o hino da vitória, a terra ainda não é nossa, mas Deus já nos deu pela vitória. Ei, subamos, cantamos e possuamos, porque é certo que Deus vai nos dar a terra que Ele prometeu. É gigante, não importa. Sabe, em outras palavras, sabe o que ele está querendo dizer, Ana? Mais fortes que os gigantes, mais forte que as circunstâncias, mais forte que o obstáculo, maior e mais forte é a palavra que veio até a mim e você. Mais forte do que os problemas que você encontra é a palavra. Aleluia. Sabe, é a palavra. E é a palavra, não importa o que as pessoas disseram, não importa o que as pessoas digam do seu sonho, não importa o que as pessoas falam de você, não importa as pessoas
pessoas falam que você não é capaz, em nome de Jesus, tenha a atitude, a ousadia de Caleb e Josué. Falei, eu vou possuir aquilo que Deus me prometeu, porque Deus prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, quando os homens estavam falando demais, Caleb toma a atitude de um homem cheio do Espírito Santo. Eu imagino o Espírito Santo impulsando ele, irmãos. O Deus Todo-Poderoso impulsando aquele homem. Aí a pergunta é, o que Caleb viu? Presbítero Leandro, o que Caleb viu? O que Josué viu que aqueles 10 homens não viram? A questão é, o que alguém está vendo sobre você que você não vê? Porque quem olha para você e fala que você é capaz, mas quando você se olha no espelho e fala, eu não sou capaz, eu não consigo, não vai dar certo. O que Josué e Caleb viu foi simplesmente uma coisa: a palavra está comigo. E não importa quanto gigante, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do problema, a palavra é maior do que todas as coisas. Aleluia. Sabe, a palavra. Quando alguém diz assim, teu casamento não vai para frente, ei, a palavra prometeu-te um casamento. Então a palavra vai manter a palavra. Aleluia. Vai manter o teu casamento. Aleluia. Sabe, às vezes nós estamos se perdendo nas situações da vida e esquecendo de que quem nos prometeu foi Deus. Aleluia. Sabe por quê? Quando Deus chama Moisés na sarça ardente, ele fala o quê? Moisés, eu vou libertar o povo e levarei vocês para uma terra que mana leite e mel. E no deserto de Parã, depois quando eles vão, escute bem isso, irmão, você vai entender o que está acontecendo em tudo isso aqui. Quando eles voltam, eles trazem um fruto maravilhoso e mostram para todo aquele povo o que a terra era capaz de produzir. Sabe, às vezes Deus nos dá sinais, nos mostra em visões o que Ele tem para você e você simplesmente deixa passar. A questão é, irmãos, o que você está vendo? Quando Deus te mostra aquilo que Ele quer te mostrar que é para você. Sabe a promessa que Deus te fez no passado? O que você vê com a promessa? O que você vê através da promessa? Deus, escute uma coisa, Deus prometeu para todo o povo. Deus não prometeu para Caleb e Josué, não. Deus prometeu para todo o povo, era mais de 500 mil povos, homens e mulheres, que saíram do Egito. Deus prometeu para todos, mas só 2, quando foram espiar, acreditaram que maior era Deus do que qualquer obstáculo, qualquer problema. E aí o que é mais engraçado é que quando Caleb, ele fala forte, com autoridade, falei, cala a boca todo mundo, fica quieto todo mundo, porque subamos alegremente, vamos subir. É como se ele fosse, ei igreja, levanta igreja, vamos orar, vamos lutar, é certo que Deus vai nos dar a vitória, vamos lá, se Deus prometeu que essa igreja vai crescer, ela vai crescer, não importa. Sabe, é exatamente isso. Só que o que aconteceu depois? Vem os homens e falam assim, porém, os homens que eles subiram disseram, não poderemos contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, o salmista diz, se Deus é, nós que será contra nós. Aleluia. Aleluia. Vou dizer de novo, o que o salmista disse, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o que os 10 disseram. Falou assim, ei, não tem como nós ganharmos a terra. Não tem como nós conseguirmos, porque aquele povo é mais forte do que nós. Irmãos, eles não entenderam, irmãos, o que Deus é capaz de fazer. Vai dizer, irmãos, que a terra de Jericó, quando Deus deu ao povo, já depois, lá mais para frente, na liderança de Josué, quando Deus deu a Jericó, vai dizer que a cidade mais forte daquela época era Jericó. E era impossível qualquer adversário vencer Jericó. As histórias vão dizer que os muros eram tão largos e altos que algum passava um carro, tão largo que era.
tão fortes. Aí vem um Deus todo-poderoso. É claro que esse povo já não está fazendo mais parte dessa história. Já tinha morrido tudo, só Caleb e Josué. Mas imagine só o poder de Deus. Deus, né, um pouquinho mais para frente, ele olha para Josué e fala: Josué, vocês não vão precisar lutar contra Jericó. Deus, mas como? A cidade mais forte, nós não vamos lutar. Não, vocês não precisam lutar. Só fica a uma certa distância e dá 7 voltas. Aleluia. E manda que os levitas vão na frente tocando as harpas. E na 7ª volta, fala para todos gritarem bem alto e tocarem a trombeta. E vereis o que eu vou fazer com aquele povo. Esse é o Deus que prometeu a palavra. Acabou ainda, não acabou. Aí vai Josué rodear a terra. Tá ficando tarde. Aí começou a escurecer o dia. Aí Josué olha para o céu e fala: Deus, meu Senhor, já não é mais possível nós caminharmos, porque os cavalos já não conseguem enxergar. E agora? A palavra é maior e mais poderosa do que qualquer coisa, irmãos. Vai dizer que Deus mantém o dia claro. Cair a noite, Deus mantém o dia claro e fala: Josué, vocês não vão parar, porque é hoje que eu vou dar a vitória. Aleluia! Vai dizer que eles rodearam a terra. E na 7ª volta, Josué fala para todo o povo: grita bem alto, toca as turbinas, toca as trombetas, melhor dizendo, toca o pífaros. Comece a bailar na presença de Deus, porque enquanto vocês dançam, gritam o meu nome. Comece a cantar o hino da vitória, porque enquanto vocês gritam, olha para Jericó e vejam o que eu vou fazer, irmãos. Ninguém precisou levantar uma espada. Enquanto eles adoravam a Deus com os pífaros, cântaros, dançando na presença de Deus, Jericó vinha abaixo. Aquela cidade que ninguém podia tomar conta, Jericó veio abaixo apenas pela adoração do povo. Por que, Alex? Por causa da palavra. Aleluia! Porque Deus olhou para Josué e falou: Josué, eu vou dar a vocês Jericó. Aleluia! Quando Deus chama Gideão e fala: Gideão, eu vou dar a vocês aquele povo. Ele fala assim: Deus, é impossível. 3.000 homens? Não é muita coisa. Resumindo, chega a 300. Aí fala: Deus, como é que eu vou lutar com 300 homens contra um povo tão grande lá? Mas a palavra disse que ia dar a eles. Aí Deus fala assim: Gideão, escute uma coisa. Olha bem, o povo está lá embaixo, não tá? Tá. Agora você vai pegar os 300 homens, vocês vão subir a montanha, e lá de cima vocês vão olhar para baixo e começam a gritar e tocar os pífaros. E só olha o que eu vou fazer. Aleluia, irmãos. Isso é a palavra. Aleluia. Vai dizer que à noite, quando eles estavam dormindo, os inimigos, eles começaram a cantar. E de repente um ficou doido, um começou a matar o outro. Eu imagino depois da vitória, Deus aparece para Gideão e fala: Gideão, a palavra. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Você precisou lutar, Gideão? Não. Você precisou fazer o que, Gideão? Acreditar em mim e louvar o meu nome, porque eu faço todas as coisas. Ei, Jericó, o meu povo está me adorando. Jericó vai abaixo. Entenda uma coisa, irmãos: a palavra é muito maior do que qualquer problema. Ninguém podia parar Jericó, mas Deus foi lá e fez, por causa do povo que Ele amou. Eu não sei que tipo de promessa você tem, mas a palavra é muito maior e mais forte do que qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. A palavra é muito maior do que qualquer coisa. A palavra é muito maior do que você. Aleluia! Ei, irmão, você acha que eu tinha capacidade de estar aqui pregando? Impossível. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus Cristo, eu não vou me prolongar, mas quando eu aceitei Jesus Cristo, na verdade, minha mãe, eu quase cresci no berço evangélico, né? Mas quando eu realmente tinha consciência do que eu estava fazendo, eu lembro que eu sentava na última cadeira da igreja, lá no fundo. E eu lembro que eu ficava assistindo Marco Feliciano. Naquela época ele começava a fazer: eu quero pregar igual ele, sabe? E vai, e receba! Sabe aquela coisa toda? Eu quero isso, eu quero. E eu começava a imaginar, irmãos, a igreja cheia, aquela coisa toda. Mas aí depois vinha um dizendo assim: é impossível você conseguir isso. Sabe, porque para nós, irmãos, nós olhamos, para nós é muito mais fácil, nós damos ouvidos às situações, aos obstáculos, do que nós damos ouvidos à palavra que Deus declarou sobre nós. Por isso que eu te perguntei no início: você tem promessa?
Você tem promessa? Aleluia. A palavra é muito mais forte do que qualquer coisa para cumprir a promessa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E depois, irmãos, eu fiquei lá atrás, comecei a trabalhar, etc. Eu saí da igreja. Desviei. E sabe que os irmãos, eles aqui cantaram, louvou o Pai. Saudades, sabe? Saudades do primeiro amor, saudades do jardim, saudades do Pai. E sabe o que me traz a memória? É que por mais que nós saímos, por mais que nós mudamos, por mais que nós pecamos, o Pai continua sendo... Nós podemos errar, o mundo pode mudar, mas o Pai continua sendo Pai. O Pai continua sendo o mesmo. E automaticamente a palavra continua sendo a mesma palavra. Glória a Deus. E a promessa que Deus um dia fez para mim foi, olhou nos meus olhos o missionário e falou assim: Alex, assim diz o Senhor, eu vou te levar a lugares, não é para me agradecer, irmãos, longe disso, eu vou te levar a lugares que até a tua casa vai duvidar de ti. Aconteceu? Claramente aconteceu. Aleluia. Minha mãe talvez não vai assistir o vídeo, mas foi a minha mãe, um certo dia, quando eu resolvi fazer faculdade, ela falou: filho, como é que você vai fazer faculdade? Você não tem condições de pagar. Eu falei: mãe, só ora. Eu não tinha nem sabia essa palavra, mas uma coisa é certa, a palavra disse que eu ia vencer. Eu vou vencer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe que hoje você sai daqui dizendo assim: a palavra disse que eu vou ser isso. Eu vou ser isso. Aleluia. Sabe, foi exatamente isso que Caleb falou. O povo falou assim: não, é impossível. O cara falou assim: não. Deus prometeu, então é nossa. Aleluia. Eu imagino Caleb, irmãos, olhando para a terra prometida, na espiar e assim, vai dizer que depois, lá para frente, vai dizer que ele conseguiu a terra que Deus prometeu para ele. Vai dizer, imagina ele nas montanhas assim, fala assim: vou ali montar minha casa. Irmãos, escute bem isso. Os 10 estavam vendo gigantes, certo? Vendo os homens, pessoas sendo mortas. Caleb e Josué, já imaginando a casa deles. Aleluia. As crianças correndo pelo campo. Irmãos, isso é ousadia. Enquanto os 10 falam assim: é impossível. Olha aquele gigante de misericórdia. Aí Josué e Caleb assim: Josué, Caleb, está vendo? Olha, as minhas crianças vão correr por ali. Aleluia. Um dia, Josué, as nossas crianças vão correr juntos pelo campo, descer até o Rio Jordão e vão tomar banho juntos, Josué. Ei, enquanto os 10 estavam vendo a derrota deles, Josué e Caleb já estavam fazendo planos da casa deles, da terra prometida. Isso é a palavra, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu vou avançar para terminar. E no capítulo 14, vai dizer que o povo, irmãos, o povo é doido, irmãos. Olha só, Deus prometeu para eles lá no Egito: eu vou dar a terra prometida, certo? Certo. Aí no deserto de Parã, Deus dá um beijinho na flor. Dá um spoiler, né? Dá um spoiler para ele e fala assim: a terra existe, é verdadeira, tá lá, eu vou mostrar para vocês. E Deus vai e mostra para eles a terra prometida. Trouxe o fruto da terra prometida. Testificaram que a terra mana leite e mel verdadeiramente. Mas o povo é tão doido que o povo começaram a rasgar suas vestes. E o povo começaram a chorar. Ao invés do povo começar a saltar de alegria, fazer festa, dar glórias ao Senhor e falar: glória a Deus, a terra existe e a palavra está conosco, nós vamos vencer, vamos, povo. Aleluia. Não. Eles começaram a chorar e rasgar as vestes. E aí eles olham para Moisés e Arão. Moisés e Arão. Se morramos aqui no deserto, ou na terra, em nome dos homens, ou se morramos lá no deserto, lá no Egito. Aí ele fala assim: não era melhor nós morrermos no deserto, no Egito, perdão, não é melhor nós morrermos no Egito do que nós morrermos na mão desses homens e as nossas mulheres e as nossas crianças virarem presa deles? Não era melhor nós estarmos no Egito? Ei, irmãos, escute só. Deus prometeu, Deus mostrou para eles, Deus mostra para nós muitas coisas. Aí nós, como crianças infantis, nós começamos a chorar e falar assim: cadê a promessa? Não vai acontecer. Cadê isso? Cadê aquilo?
maior do que todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E vai dizer que Moisés e Arão rasgam suas vestes e vão orar. Vão orar. Aí vem quem? Caleb e Josué, pastor Jefferson, cheio do poder de Deus de novo. Vai dizer que Caleb e Josué rasgam as vestes de novo e começa a falar para toda a multidão. E ele começa falando, olha, se o Senhor, ele fala assim, olha, e falaram a toda a congregação, a terra pelo qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Olha, se Deus se agradar de nós e vocês não forem rebeldes, é certo que Deus vai nos dar a terra prometida. Sabe o que Josué estava querendo dizer? Olha, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais essa terra. Não temais. Porque maior é o que está conosco. E sabe o que ele termina aqui? Ele fala assim, olha, e retirou deles o seu amparo. E ele fala assim, ó, e o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Vou dizer de novo, você não entendeu, irmãos? Ei, sabe aquela dificuldade que alguém falou assim, é impossível? Irmãos, essa semana mesmo, eu e a Emma estamos passando por um processo de venda de casa, compra de outra, e os bancos estão dizendo algumas coisas, já está quase tudo encaminhado, mas recebemos notícias, e aí sabe que essa palavra vai no meu coração? Aí, o Senhor é conosco. E aí quando eu olho para a Dayana, eu falei, o Senhor é conosco, não tem mais. O que Ele prometeu é a palavra. Pode levantar 10 mil homens, 11 mil homens, eu não serei atingido, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Sabe? E aí o que acontece? De repente, Deus desce e começa a falar com Moisés. Sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, escute bem isso. Eu mostrei para este povo a terra prometida, mas esse povo foi rebelde, não me agradeceu. Porém, a partir de agora, Moisés, escute bem isso, Moisés. A partir de agora, todos os homens, mulheres que tiverem mais do que 20 anos, o seu corpo e os seus ossos ficarão no deserto. Porém, os seus filhos herdarão a terra prometida. Ai, eu vou repetir isso, acho que vocês não entenderam. Vamos lá, no capítulo 13, Deus mostra para o povo que há a terra prometida. E o povo, tô nem aí, vou chorar porque tem muitos gigantes lá. A palavra não é maior do que isso. Eles são mais fortes do que nós. Ok. No capítulo 14, eles começam a olhar para Moisés e falam, Moisés, era melhor nós ter ficado no deserto, no Egito, do que viemos para cá e morrer na mão desses gigantes. Ok. Aí Deus só assistindo tudo. Aí quando Moisés começa a orar, Deus olha para Moisés e fala, Moisés, escute bem isso. A partir de agora, porque esse povo foi mau e não soube me agradecer, a partir de hoje, todos os homens e mulheres que tiverem mais do que 20 anos, o seu corpo e seus ossos ficarão no deserto, mas os seus filhos herdarão a terra prometida. Aleluia. Só que escute uma coisa que eu disse. Quando Caleb foi ver a terra prometida, Caleb tinha 40 anos. E agora? Caleb tinha 40 anos. E agora? Deus falou que todos aqueles que tiverem mais do que 20 anos morreriam no deserto e não herdaria a terra prometida, mas os seus filhos. Só que tem uma coisa, irmãos, essa é a diferença quando aqueles que avançam e acreditam na palavra e aqueles que só murmuram. Escute bem isso. Aí, antes mesmo de Deus terminar de falar, aí Deus fala assim, mas o meu filho, Caleb e Josué, esses entrarão na terra prometida, e os seus filhos prosperarão, e toda a sua descendência prosperarão até a eternidade, porque eles acreditaram na palavra. Aleluia. Aleluia. E o que aconteceu, irmãos? Foi passando os anos, morria todos, mas Caleb e Josué. Agora a pergunta é, sabe com quantos anos que Caleb herdou a terra
dele. Pergunta aqui, pedagógica. Sabe quantos anos Caleb, ele herdou? 85 anos. Demorou 45 anos para ele herdar a terra que Deus um dia prometeu para ele. Mas ele herdou. E sabe o que ele fala para Josué lá em Gigal? Ele chega em Gigal com a tribo de Judá e fala: olha, Josué, lembra da promessa que Deus fez para mim e para você através de Moisés? Aí, lembre, Caleb. Pois bem, agora eu quero a minha parte. E aí, sabe que com 85 anos ele fala assim: olha, Josué, agora eu estou com 85 anos, faz 45 anos que Deus nos prometeu, mas eu estou forte como antes, pronto para a guerra. E sabe o que ele fala, irmãos? Olha, me dá a montanha, se lá tiver gigantes, e se Deus for comigo, eu expulsarei eles de lá, e habitarei na terra. Ei, irmãos, espera com isso, você não está entendendo. Demorou 45 anos. 45 anos para Caleb herdar a terra. Mesmo depois de 45 anos, ele olha para Jesus e fala: se Deus for comigo, eu vou expulsar os gigantes de lá. Aleluia. Eu sou como menino para a guerra, eu vou expulsar os gigantes de lá, e nós habitaremos na terra. Glória a Deus. Aí vai dizer que Josué o abençoa e fala: então pode ir. O que aconteceu, irmãos? Caleb sobe, expulsa todo mundo. O que aconteceu? Ele herda a terra. E eu finalizo aqui. Eu não sei, irmãos. Eu não sei como você está. Mas uma coisa é certa. Mais forte do que os gigantes. Mais fortes do que os problemas. Mais fortes do que a tua própria capacidade é a palavra. É a palavra. Eu não sei qual é a promessa que você tem, mas a palavra, sabe, a palavra morreu 3 dias em silêncio, mas ao terceiro dia ela resplandeceu, e ela continua sendo a Aleluia. Ei, quando a sua casa, a sua família começar a balançar, entenda uma coisa: a palavra lhe prometeu. Levantemos-nos e adoremos, porque a palavra é muito maior do que qualquer problema. Glória a Deus, aleluia. Ei, sai daqui com essa ousadia, com essa certeza. Quem me prometeu? Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Sabe, quando Caleb olha para o povo, ele fala assim: a terra já é nossa. Aleluia. A questão é, como é que você pode dizer que uma coisa é tua se você nem sequer conquistou ainda? Entende que as coisas com Deus é sobrenatural. As coisas com Deus não é para os homens normais, é coisas loucas para o mundo. As coisas loucas para o mundo são sábias para nós, santos do Senhor, para Deus. Porque como é que você subamos e possuamos, porque já é nossa. Como é tua se tem gigantes, você nem sequer lutou, mas a palavra diz que é minha. E antes mesmo de eu chegar na terra, o Pai já limpou tudo, já me deu. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso, porque nesse exato momento, enquanto eu estou pregando para você, Deus pode estar assinando papéis nesse exato momento. Enquanto você está ouvindo essa palavra, Deus pode estar decretando a tua vitória e você ainda nem imagina. Você fala: mas eu nem lutei ainda. Mas é tua, porque a palavra prometeu. Talvez aquele emprego dos sonhos, aquela porta de emprego que você tanto quer, fala: Senhor, como é que eu vou conquistar? É impossível. Mas talvez Deus já está preparando a porta de emprego. Aí você fala assim: como? Mas se nem sequer falei com a empresa. Não importa, mas a palavra diz que é tua, então já é sua. A fé, a certeza de que quem é aquele que nos prometeu é maior do que nós mesmos. E é por isso que Josué terminei: o Senhor é conosco, não temais. Agora, depois da palavra, de novo, olha para o teu irmão de novo. Depois dessa palavra, olha para o teu irmão de novo, por favor.
Olha para mim, Tiago. Olha para o teu irmão e fala assim: o Senhor é conosco. Não tem mais. Irmãos, seja ousado, mas tenha ousadia, irmãos. Seja igual o Caleb. Sabe? Fala dentro de você, cala a boca problema, cala a boca sentimentos ruins, cala a boca meu passado. Ei, o Senhor é comigo, eu não vou temer o problema, a terra é nossa, a vitória é nossa, ei, a promessa é minha, ela vai se cumprir. Ei, o Senhor é conosco, não tem mais. Feche os nossos olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por este momento. Pai, obrigado, Senhor, porque Deus, mesmo que há gigantes, a mandasse, que me dá fácil eu comandar a mandasse. Mesmo que há problemas, Senhor. Aleluia. Deus, mesmo que alguém aqui ouviu palavra, Senhor, que colocou ele para baixo, Senhor. Mandaste que me dará mandaste, que me dá fogo como dar mandaste. Mas a palavra traz de volta. A palavra ressuscita o quarto dia. A palavra estanca o sangue, mais de 12 anos, Pai. A palavra faz abrir o mar. A palavra faz acalmar a tempestade. A palavra faz acalmar o vento. Pai, a palavra faz multiplicar pães e peixes. A palavra faz uns coxos andar. A palavra faz um cego enxergar. A palavra faz muros caírem. A palavra faz terremotos acontecerem e correntes caírem. A palavra morreu e ao terceiro dia mandaste, que me dará mandaste, que me dará mandaste, que me dará mandaste, como dar face, que me dará mandaste, de que me dá fausto, como dará mandaste, que me dará mandaste, que me dará mandaste, como dará mandaste. A palavra morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. A palavra é a palavra. E Deus, eu sei, Senhor, que é difícil, mas a palavra é conosco. Pai, que nós possamos hoje entender a Tua mensagem para nós. Que nós possamos viver essa mensagem. E que nós vamos ceiar agora, Pai, a palavra, o corpo e o sangue, a palavra. Senhor, queime em nós, Senhor. Queime em nós, Pai, a palavra. Aleluia. Estejamos.